a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus estejam sempre convosco. Que assim seja e seja muito bem-vindo, Frei. Muita gente chegando para esse retiro quaresmal. Vai ser uma bênção muito grande, nós vamos colher muitos testemunhos. É muita vida transformada, é muita conversão. É muito especial, né? Isso é importante também, viu, gente? Vamos aproveitar e chamar mais pessoas. Sem dúvida. Divulgue, curta, compartilhe ali, marca o joinha no Facebook e aproveite a oportunidade para mandar esse vídeo para várias pessoas. Isso. Nós não estamos aqui esgotando as reflexões quaresmais, não é nosso objetivo ensinar o que é a quaresma, até porque nós temos acesso a muitas coisas, mas você está sendo orientado a alguns pontos importantes. Então, a cada dia, nós estamos trazendo elementos importantes da quaresma, tá bom? São reflexões, observações, alguns apontamentos que nós somos chamados a fazer, não é? E esses vídeos estão nos preparando já para esse início da quaresma. Olha, quarta-feira o Frei deu uma visão geral da quaresma. Ontem o Frei falou sobre oração e aliança com Deus. E hoje, sexta-feira, né? Claro, o tema jejum e autoconhecimento. Então, a cada dia, até amanhã, né, para completarmos essa semana, nós estamos como que sendo preparados, como que introduzidos, esclarecidos para iniciarmos de todo o coração esse retiro quaresmal, né, Frei? E é importante saber disso, né? A gente está adentrando numa caminhada que exigirá muito de nós, um tempo que exige muito de nós, porque exige-nos melhoria na qualidade da oração, exige-nos o jejum, a caridade, a penitência, né, nas mais diversas formas de penitência, a mudança de vida, a leitura assídua da palavra. Então, o tempo da quaresma é um tempo exigente e nós aqui estamos acompanhando você passo a passo aí nessas exigências. Esses primeiros dias estamos aprofundando um pouquinho mais os temas essenciais que acompanharão você a quaresma inteira. E isso é que é importante para nós, conhecer para bem viver. E é importante saber disso. É exigente, Frei, porque se ficar assim, não sei, não é moleza, é exigente. Nós precisamos disso, Frei. Compromisso, né? Compromisso. Comprometimento. Por isso até que esses vídeos estão sendo postados somente aqui no grupo Corações Ardentes. Isso não impede você de compartilhar com quem você quiser, não é isso. Mas nós só colocamos aqui porque nós entendemos que quem está no grupo quer fazer uma caminhada comprometida de crescimento, de amadurecimento humano e espiritual. Então, retiro quaresmal é compromisso, não é outra palavra. Precisamos ter um horário espiritual, precisamos pensar na nossa penitência, precisamos de fidelidade, porque senão hoje eu rezo, amanhã depois, eu vou assistir 2 vídeos juntos, vai chegar no fim, vai embolar. Não vai conseguir. E não vamos conseguir. Então, precisamos pensar. Retiro quaresmal é compromisso, né? Sim, e mudança mesmo, radical, né? A gente precisa colocar isso também como objetivo. Ter uma meta e chegar a essa meta. A quaresma, ela se volta toda para a Páscoa. Então, a preparação da quaresma ela tem em vista a santidade pascal. Aquela vida nova em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Nós caminhamos, mas com os olhos fixos lá, na Páscoa. Por isso as mortificações em sentido diferenciado, não como na Idade Média, como eu disse. Lá no passado a mortificação era de se bater,
de fazer sacrifícios. Hoje ela ganha um outro sentido, mas a gente faz isso todo com o intuito de nos purificarmos para a quaresma. Não tem sentido fazer um tempo de quaresma, uma vivência quaresmal, sem conversão do coração, sem sacramento da penitência, sem leitura da palavra e sem oração intensa. Nós precisamos reforçar esses pontos, tá bom? Isso é essencial. Não adianta passar pela quaresma sem a prática desses exercícios, senão você não consegue. E eles têm que ser internalizados. Como assim internalizados? Vamos falar do jejum. E a gente reflete sobre o jejum e a gente entende como internalizar o jejum. 2 dias a igreja orienta para que se faça jejum. São 2 dias de jejum, essencialmente. Você não pode deixar de fazer. São obrigatórios. São obrigatórios. Quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Então esses 2 dias são obrigatórios. Ao longo da quaresma a gente pode fazer abstinência. O que é jejum? É você passar com o mínimo de alimento possível. Tem gente que pensa que é só pão e água, né? O jejum é você se alimentar somente para não sentir fome. Para não sentir fome, que não atrapalhe a sua oração. Então é comer o mínimo possível, a menor quantidade de alimento. Você pode almoçar, jantar, mas somente para não sentir fome. 2 colherinhas de arroz, tá? Um pouquinho para você não ter a barriga roncando ao longo do dia. Quem quer passar pão e água, passe. Mas não é um pedido da igreja. Isso, né? Nós precisamos entender isso. Então, 2 dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. No restante da quaresma, você pode fazer jejuns livremente. Então, você pode fazer vários dias de jejum. Às sextas-feiras da quaresma, você é chamado a fazer abstinência ou jejum. Aí é um convite, fica a seu critério, né? Algumas pessoas fazem jejum toda sexta-feira da quaresma. A igreja não exige, ela recomenda. Então você pode jejuar nas sextas-feiras da quaresma ou você pode fazer abstinências. O que é abstinência? Para de comer alguma coisa. Carne, refrigerante e por aí vai. Seja ao longo da quaresma toda ou nas sextas-feiras da quaresma. São recomendações, orientações. A igreja orienta a fazermos isso para nós trabalharmos o autoconhecimento e o crescimento espiritual. Quando a gente faz o jejum corretamente, quando a gente vive o jejum comendo apenas o que é necessário para não ter a barriga roncando, a gente renuncia às próprias vontades, os próprios desejos. Nós abrimos mão do nosso querer, porque o jejum não é apenas do alimento, mas o jejum ele controla os nossos impulsos, o nosso querer, a nossa vontade de fazer aquilo que dá na telha. Quero comer um doce, vou lá e como. Então o jejum, ele também trabalha o nosso autoconhecimento. Quais são os meus limites? Até onde eu consigo controlar os meus impulsos para não correr, pegar um maço de cigarro e fumá-lo inteiro? Até onde eu consigo controlar o meu impulso de ficar sem comer a carne vermelha por um longo espaço de tempo, para quem tirou a carne vermelha ou o refrigerante? Então, o jejum e a abstinência caminham lado a lado para esse autoconhecimento. A gente ter domínio sobre o nosso próprio eu e dizer para nós mesmos: o meu ser espiritual é algo essencial na minha vida. A carne pode esperar, o espírito não. A carne pode ser controlada e pode ser apaziguada, mas o espírito não deve ser negligenciado. Eu preciso cuidar do meu eu espiritual. Então, quando nós fazemos o jejum, a gente também trabalha aquelas questões do impulso mesmo, dos desejos, das vontades desordenadas, da comilança. A gente controla a gula, a gente controla os maus hábitos alimentares, nós controlamos também o nosso modo de ser e de agir, porque o jejum também pode ser da língua, o jejum pode ser das coisas feitas, ou seja, são várias formas de praticar o jejum. Controla a nossa impulsividade. A nossa impulsividade, o nosso desequilíbrio, né? Então, no jejum, a gente aprende a colocar tudo em ordem. Tudo em ordem. Nós somos chamados a nos regrar. Qual o valor espiritual do jejum? Ele é bíblico. Nós temos lá no Antigo Testamento prescrições de jejum para conversão, para mudança de vida, pedido de penitência,
Quem não se lembra a passagem de Nínive, né? Quando o profeta Jonas anuncia a necessidade da conversão na cidade de Nínive. Todos se vestiram de sacos, colocaram cinzas na cabeça e fizeram jejuns e orações pedindo o perdão do Senhor. É interessante notar que na Bíblia isso é grande, são grandes as recomendações de jejum. Vários textos no Antigo Testamento prescrevem isso. Façam jejum de tantos dias, façam jejum de um período, de tempo para que aquilo aconteça. Nós vemos jejum na passagem do profeta Elias, nós vemos jejum orientado em outros textos, por exemplo, de Jesus. Jesus no deserto fez jejum. Jesus recomendou que para a expulsão de certos demônios era necessário muito jejum e oração. Ou seja, o jejum nos confere também um poder espiritual. Nós conseguimos determinar coisas espirituais quando nós fazemos o jejum em fidelidade. A gente tem autoridade sobre o mal quando estamos em jejum, porque estamos mortificando os impulsos e os desejos carnais. Os santos também orientaram muito essa prática de jejum e faziam constantemente. São Francisco de Assis fazia jejuns quaresmais ao longo do ano, não apenas uma quaresma, fazia várias quaresmas. Outros santos, como Teresa d'Ávila, Teresinha do Menino Jesus, próprio São João da Cruz, são santos que impulsionaram isso, na igreja. Vamos fazer jejum para alcançarmos as graças. O jejum é fonte de graças, é fonte de bênçãos. Abrir mão da própria vontade é um grande sinal de autodomínio, de autocontrole e de poder que nós temos sobre nós mesmos. A carne, ela sempre tende a nos levar para o laxismo. A carne, ela sempre pende para o que é mais fácil a ela, que é o saciamento de desejos, a gula, a vontade desenfreada das coisas. Quando nós jejuamos, nós controlamos esses impulsos e nós refreamos esses impulsos. Também o jejum tem uma característica importante que a gente não percebe, Sandra. O jejum, ele nos transforma interiormente. Então a gente transforma a nossa vida, porque a gente tem que parar de comer algumas coisas, e viver uma vida mais sóbria na alimentação quando fazemos vários tempos de jejuns. Mas interiormente ele alcança muitas graças, muitas bênçãos. Existe algo de sobrenatural no jejum que é feito a pedido de Deus. Existe algo de sobrenatural quando nós fazemos um jejum dentro da religião, na vida religiosa. Porque tem gente que faz jejum à torta direita e nem por isso é religioso. Jejum intermitente? Jejum intermitente para emagrecer. Vários tipos de jejum que não levam a lugar nenhum. Vão trabalhar o corpo, mas vai ficar só nisso. Mas nós cristãos acreditamos que a prática do jejum alcança para nós abundantes graças, abundantes bênçãos. Olha o que eu disse há pouco. Jesus falou, certos espíritos só podem ser expulsos com muito jejum e oração. Ou seja, praticar essas penitências, o jejum, a oração, nos ajudarão a melhorar a qualidade espiritual de nossa caminhada. Melhorar aquilo que nós precisamos melhorar enquanto seres, homens e mulheres espirituais que nós somos. E é um grande ensinamento para nós, Praticar isso é transformar a nossa vida. Aquele que consegue fazer o jejum, ele consegue vivenciar plenamente esses ensinamentos de Cristo. Jesus fez jejum, Jesus se colocou em oração, em jejum. Esteve no deserto 40 dias, 40 noites. E ali ensinou-nos a fazer o mesmo, junto com Deus. É interessante que quando a gente faz isso, o diabo não fica muito contente. Tentou Jesus naquele momento do deserto, tentava João Batista, que fazia jejum, se alimentava de mel e animais silvestres, insetos. Então, o diabo não gosta muito da prática do jejum. Não pergunte por que para o Frei. O Frei só sabe que os relatos são muitos. Santos que faziam jejuns, Santo Antão, por exemplo, um grande santo que tinha grandes embates com o demônio, vivia de jejuns. Era um eremita, lá da antiguidade. Nós temos São Bento, teve grandes rivalidades com Satanás, fazia grandes momentos de jejum. Então nós temos aí grandes questões espirituais em torno do jejum. E por fim, Sandra, só para a gente terminar, como que a liturgia da igreja nos fala?
né? O que a liturgia da igreja, nesses dias, nas missas da quaresma, o que o missal romano, que são as orações que o padre usa ali, o que nos ensinam sobre o jejum e sobre a qualidade de vida na quaresma, né? O jejum é um grande sinal de conversão. Quem pratica o jejum está desejoso de viver a conversão. Então, praticar o jejum é vivenciar esse grande sinal da conversão do coração. Observar o jejum na vida, exteriormente, na prática, significa também provocar uma mudança no coração. Então, o jejum, ele significa, para aqueles que vivem radicalmente e que fazem com o espírito decidido, significa uma transformação do coração. A gente não consegue medir, porque é de pessoa para pessoa, mas Deus age transformando o coração quando você pratica o jejum. E também a prática dos exercícios quaresmais, lá no Missal Romano, aparece no prefácio, aquele trechinho que o padre lê antes do santo. O padre lê uma oraçãozinha antes de cantar o santo, que se chama prefácio. Então, ali nós vemos grandes recomendações do jejum enquanto purificação espiritual. Praticar o jejum é purificar o corpo e o espírito. Olha só por alto, hein, Sandra? Só uma curiosidade. Por alto, quando você faz jejum, você controla a gula, você controla a avareza, porque a gula é a avareza de outra forma, né? É querer trazer para si. Então você controla o outro pecado capital, você equilibra suas forças espirituais, porque você tem o domínio sobre o seu corpo, você transforma a sua realidade, ou seja, para de comer, diminui a alimentação, ou então refreia os impulsos, se controla, você trabalha a oração, porque o tempo que você gastar comendo, você vai rezar, e não vai ficar parado na mesa 2 horas comendo, se empanturrando de comida até entortar. Então, olha só, o jejum trabalha muitos aspectos da nossa vida e tem algo de gigantesco na prática do jejum, que nós sequer podemos mencionar. Vamos lá, minha gente, né? É hora de escolhermos o jejum e de termos o nosso autoconhecimento. Antes de rezar o Salmo 50, mas hoje aqui, conforme a liturgia nos traz, olha o que diz a coleta da missa de hoje, Frei. Nós vos pedimos, Senhor, acompanhai com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que possamos realizar com sinceridade de coração o que corporalmente praticamos. Olha que bonito, vem bem ao encontro que a gente falou, né? Bonito, né? Os textos da missa nos falam muito. Isso. Quando você participar das missas no tempo da quaresma, preste muita atenção nas orações e também naquilo que o padre está dizendo, porque as orações, elas falam muito, são uma catequese gigantesca para todos nós. Então veja as orações feitas na missa como grande fonte de conhecimento espiritual. Então vamos rezar o Salmo 50, né? Hoje, conforme está na liturgia da missa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para concluir essa semana e nos preparar ainda mais para iniciarmos, né, esse retiro quaresmal propriamente dito na próxima semana, amanhã, sábado depois das cinzas, o tema é Quaresma e amadurecimento espiritual. É isso que nós vamos vivendo a cada dia desse tempo de retiro quaresmal, né, Frei? Momento oportuno para a gente rever alguns conceitos,
deixar de lado alguns maus hábitos, modificar algumas coisas em nossa vida que precisam ser mudadas. A Quaresma ela ganha esse sentido, a gente aparar as arestas, tirarmos aquilo que atrapalha a nossa vivência cristã. Nós vamos então pedindo a bênção de Deus para esse dia da nossa Quaresma, do nosso retiro quaresmal. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Anunciai o amor de Jesus, a misericórdia do Senhor com suas vidas. Ide em paz, permaneçam em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Paz e bem a todos. Paixão que me liberta das minhas paixões, beijo a tua cruz que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos que apagam o castigo do mal, beijo tua ferida que curou a ferida do meu